Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Giovana e essa é a Copy Scratch. Hoje eu vou ensinar vocês a como utilizar um efeito no Scratch. E como exemplo, a gente vai utilizar o efeito de transparência. Esse efeito no Scratch ele tem o nome de fantasma. Então, o efeito de fantasma ele faz aumentar ou diminuir a transparência da sua imagem ou ator ao longo do tempo. Vamos para o programa? Bom, eu fiz aqui uma programação bem básica. Esse aqui é um livro que eu tô lendo, a capa dele, e essa personagem, ela se chama Selaena. Então, o que eu quero que aconteça é que quando o usuário clicar na bandeira, ele inicie com essa fantasia, no caso ela tá sem as espadas na mão, e após determinada ação do usuário, eu quero que ele mude para essa fantasia, que ela tá com as duas espadas. Isso aqui eu fiz aqui no Scratch mesmo, tá? Eu só desenhei aqui e fui apagando a espada. Então, a programação, como que ela vai funcionar? Quando a bandeira for clicada, ele vai definir o tamanho como 100%, vai esconder, e aí vai começar o jogo com os efeitos, né? Ele vai definir o efeito fantasma, que é o que a gente vai utilizar principalmente aqui no programa, como 0. Ou seja, eu não quero que tenha efeitos no meu ator Selaena. Eu nomeei ele aqui, né? E ele vai mudar para fantasia Selaena, porque eu quero que ele inicie com essa fantasia aqui, né? Que ela tá sem as espadas na mão. Aqui ele vai fazer uma pergunta para o usuário, qual é o nome da personagem. Então, após determinada ação do usuário, qual ação vai ser a ação dele responder a pergunta corretamente, aí sim ela vai mudar de fantasia gradualmente ao longo do tempo e a gente vai utilizar o efeito fantasma. Então, se a resposta for igual a Selaena, então ele vai para essa posição, né, que é a mesma que está agora, quero que ele mantenha na posição, vai mostrar e vai dizer olá por um segundo. Ele vai esperar um segundo e vai definir o efeito fantasma como 100%. Por que eu coloquei para definir como 100%? Bom, vocês lembram que aqui no começo estava 0, né? Então, se o 0 corresponde a nenhum efeito, o 100% corresponde ao efeito total. Por que eu quero o efeito total? Porque eu quero que a minha imagem ela vá aparecendo ao longo do tempo, eu não quero que ela já esteja na minha tela. Então, por isso eu defino ele como 100, para ele estar em total transparência e para ela ir aparecendo gradualmente. Então, novamente, coloquei aqui vai para tal posição, né? E agora sim, ele vai mudar para fantasia Selaena 2, fantasia no qual é a que ela está com as espadas. Bom, ele mudou para fantasia e tá com o efeito em 100%, ou seja, mais está transparente. Ela não está aparecendo ainda para o usuário, mesmo estando com aquela função de mostra aqui em cima, né? Mesmo estando com esse mostra aqui, ela não está aparecendo para o usuário, porque o efeito está em 100%. E aqui, dentro desse repita, que vai acontecer o meu jogo com os efeitos. Então, observe o que vai acontecer. Primeiramente, eu quero que ele mude 4 no tamanho, porque eu quero que a minha imagem ela vai aparecer menor, então ela vai aumentando ao longo do tempo, certo? Ele vai esperar 0,2 segundos e vai mudar menos 10 ao efeito fantasma. Por que eu coloquei menos 10 e não 10? Por quê? Observem aqui em cima, eu tinha definido o efeito como 100. Se 100 é o máximo de efeito e 0 é o mínimo de efeito, e eu quero que ela vá aparecendo ao longo do tempo, ou seja, eu quero que ela vá se aproximando de 0, eu tenho que adicionar menos 10. Portanto, na primeira vez que ele adicionar menos 10 vai ficar 90, depois vai ficar 80, 70 e assim por diante. Então, ele mude menos 10 ao efeito fantasma. E depois eu coloquei aqui um efeito cor, né? Isso aqui é só para ir mudando a cor da imagem, para ficar uma função diferente, digamos assim. Mas, assim, ele não é muito necessário, né? Como a gente observou aqui. Afinal, a gente está trabalhando com efeito fantasma. E em seguida, eu coloco aqui fora do repita, ok? Ele está fora do repita, está dentro do meu si. Ele vai remover os efeitos gráficos. Por que eu quero que ele remova? Porque se eu não remover, na hora que a minha bandeira for clicada, ele já vai estar da função final, né? Então ele já vai estar aparecendo na minha tela e tal. O meu ator vai estar com uma cor diferente, provavelmente. E eu não quero que isso aconteça, então eu coloco aqui remova os efeitos gráficos. A função de efeitos, ela fica aqui em aparência. Então, como que ela funciona? Você pode mudar 25 a tal efeito,
Aqui o número você pode alterar também, né? Tipo, mude 70 tal efeito. Então a gente não tem só o efeito fantasma e cor. Temos vários efeitos. Tem o efeito cor, olho de peixe, turbilhão, pixelado, mosaico, brilho e o fantasma. E tem como você definir também, né? Então o defina, eu usei aqui em cima, defina como 100, defina como 0. Porque quando você coloca mude, é uma função mais gradual, né? Mude tal coisa. Agora, como você coloca defina, é mais você está dizendo para o programa que você quer que ele inicie com aquele valor, né? O mude, ele dá a sensação de que você precisa fazer aquilo ao longo do tempo. Então, no caso, são só essas funções aqui de efeito que a gente tem, que é mude a tal efeito, defina o efeito e remova os efeitos gráficos, né? Que você coloca geralmente no final do seu programa, para que ele inicie sempre sem os efeitos, para que os efeitos ocorram depois da ação do usuário. Então o que aconteceu foi isso. Vamos observar aqui no programa os efeitos aparecendo. Clico no bandeira, digito o nome da personagem. Ela foi aumentando, mudando a cor e diminuindo a transparência. A transparência foi se aproximando de 0. Então aqui, como eu coloquei para ele repetir 10 vezes, isso é função de repita, tá aqui em controle, certo? Repita tantas vezes, tal. Eu coloquei 10 vezes por quê? Porque 10 vezes 10 dá 100. Ou seja, se eu tô com 100 e eu vou diminuindo 10 durante 10 vezes, eu vou obter 0 no efeito de fantasma. Então ele vai ficar com a imagem totalmente nítida, né? Ele estava totalmente transparente, ele vai mudando de 10 em 10 e vai ficando mais nítido. Bom, é isso, pessoal. Obrigada!